Guilherme Arantes está em um momento singular da vida e da carreira. Prestes a completar 60 anos, está divulgando o recém-lançado CD Condição Humana, cujo subtítulo, curiosamente, é sobre o tempo. E o próprio artista, que há mais de 10 anos vive na Bahia, explica que todas as músicas do CD tratam disso, a passagem do tempo. Sobre o novo CD, os shows, a carreira, o tempo e a Bahia, a gente conversa agora com o cantor, compositor e instrumentista Guilherme Arantes. Bem-vindo à Frequência Baiana, boa noite. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, hein? Prazer é nosso. Parece haver aí, assim, de saída, uma correlação entre esses 60 anos que você está para completar em julho e o fato desse novo CD que você gravou entre janeiro e fevereiro, né? E diga-se de passagem que vem na esteira de alguns outros lançamentos fonográficos. O pessoal da cena independente gravou A Cara e o Coração, regravando uma faixa da sua discografia dedicada ao rock. Depois as mulheres regravaram sua obra. Houve alguma sincronia, pelo menos, entre esse CD novo e o seu aniversário? Misteriosa, mas houve. Foi uma sincronicidade assim, muito grande. Eu acho que há uma geração que as gerações se sucedem de 30 em 30 anos, né? Você se torna pai por volta dos 30 anos, as pessoas às vezes mais cedo, mas grosso modo esses ciclos de 30 anos. Agora eu já estou no segundo ciclo, que já é ser avô, né? Então eu sou avô do Davi, o meu filho Pedro teve um filhinho que está com 4 anos. Então você assiste a uma nova geração surgindo, não só na música popular, em todos os campos. Você vê os nossos filhos entrando no mercado de trabalho, as dificuldades de um mundo que oferece, por um lado, muito mais facilidades, por outro lado, outras dificuldades, novos desafios. É um mundo cada dia mais complexo e tudo. Então acabou, as letras foram refletindo esse mundo, como eu vejo, como eu teria 30 anos hoje, encarando um mundo muito mais populoso, muito mais congestionado de gente, para encontrar emprego, para encontrar um lugar ao sol, por exemplo, para essa geração de novos músicos, como eu convidei vários deles para participar, o Genesi, a Tulipa, Thier, Maria Naidar, o Cassim, que é um grande produtor do Rio de Janeiro. Bruna Caran, que esteve até aqui com a gente recentemente. Então essa gente, também o Curumim, teve várias pessoas, Adriano Sintra, a Luciana Oliveira, a minha filha Marieta, meus próprios filhos, que me ajudaram a divulgar esse estúdio, essa produtora, que hoje eu tenho uma gravadora. É um desafio de você estar lançando novos artistas dessa nova geração, como o Quadro, o Círculo, que é uma grande banda aqui da Bahia, o próprio Sérgio Passos, enfim, pessoas que estão na faixa dos 30 anos e que é uma coisa geracional. Então o disco acaba refletindo isso tudo, esse conjunto de experiência de você chegar no segundo ciclo de 30 anos, passando um olhar já periférico, assim, um olhar já olhando lá de cima, esse mundo, que você vai aumentando o seu escopo de visão, assim, sobre a vida, sobre o mundo, sobre o universo. Acho que a idade, longe de ser um prejuízo, é um ganho muito grande de negociação com a vida. Todo dia você tem que negociar com a saúde, tem que negociar com a diferença das pessoas. É diferente dos meus 30 anos, que eu não tinha a capacidade de negociação, de articulação que eu tenho hoje. O ritmo também que muda, né? Então é engraçado, o disco acaba falando disso tudo. E como tudo isso vai ser levado para o público baiano, ou seja, a agenda de shows aqui no estado, como é que o disco vai ser levado para o público? A gente vai começar em grande estilo, né? Fazendo o TCA, que eu estou devendo aí, que eu tive até que mudar de empresário, porque o empresário só vendia shows pelo Brasil todo, fazendo muito show. Eu tenho muita gratidão, sempre muito trabalho, mas a Bahia foi ficando para trás. A gente tinha que ter uma atitude assim proativa. Eu quero tocar na Bahia, tem que ter show aqui. Então a gente vai fazer dia 12 de julho. Estamos fechados no TCA, que eu estou anunciando aqui em primeira mão. Vamos estar com a banda, com toda a estrutura que nós vamos mostrar agora dia 7 no Vivo Rio, no Rio de Janeiro. Dia 28 e 29 no Sesc Pompeia, em São Paulo, que vai ser uma loucura lá. Vai ter todos esses convidados, essa gente
E vamos fazer aqui em Salvador, no TCA, dia 12 de julho, para começar assim o ano, porque eu quero chegar até o final do ano fazer uma concha também, porque acho que tem público pra gente, é um público muito gostoso. Sempre a Bahia foi muito especial para mim, por isso que eu tô aqui, né? Eu vim pra Bahia porque a Bahia me chamou, não é muito só porque eu escolhi, mas também porque eu fui chamado. A gente vai chegar nessa história que é muito curiosa. Eu já ouvi o Guilherme contar essa história aqui, ele vai contar para os ouvintes também. Ô Guilherme, você é muito conhecido por ter composto, teve uma época que você era tido como um dos grandes hitmakers do país, né? Planeta Água, Brincar de Viver, Meu Mundo e Nada Mais, tem uma fila aqui, né? Você percebe alguma tensão entre as novas músicas, um CD novo, né? E essas músicas que são pedidas, que estão no imaginário das pessoas que acompanham os seus shows, que acompanham a sua carreira? Tem alguma coisa do tipo, tá difícil encaixar no repertório aquela música nova entre tantas músicas, tantas demandas das pessoas de músicas que eu fiz no passado? Como é que é isso? Nos shows a gente dá muito ênfase muita ênfase para as músicas antigas também, porque fizeram a minha história e porque o público vai lá geralmente o público vai mais para confirmar do que para se surpreender. O público vai para um show do U2 ou dos Rolling Stones esperando já aquelas músicas que tem que rolar Satisfaction, tem que lembrar Sunday Bloody Sunday, né? Então eu tenho as minhas, que são umas 30, não é pouco. Eu acho que eu sou muito grato ao rádio, à televisão, a tudo que eu consegui. Eu tenho harmonia nesse sentido, mas nos shows a gente vai encaixar logo de cara um pacotão de músicas novas, porque quando começa o show, o público está muito receptivo, ele está maravilhado, encantado, ele está adorando, ele pega um sonzão bonito pela frente, um cenário, então existe aquele impacto do começo do show, a gente já aproveita e enfia logo 6 músicas novas, que é os 5 ou 6 músicas novas, para que depois, quando comece aqueles pratos tradicionais, né? Seria o Meu Mundo e Nada Mais, Amanhã, Cheio de Charme, Êxtase, Brincar de Viver, Lindo Balão Azul, Deixa Chover, Coisas do Brasil, Um Dia Um Adeus, é muita música. Aí você não para mais. E aí você só vai encerrar o show antes de fazer o biso, que seria uma apoteose final do show. Você faz uma última música nova, que ali o público já está ganho, já tocou todos os hits. Então tem uma técnica. Aprenda os macetes com o Guilherme. Tem que ter uma técnica. Se você fizer de forma assim tosca um show só de músicas novas, não emplaca. Agora também, por outro lado, esse disco é um dos mais, se não mais forte da minha carreira, porque ele está muito bom mesmo, assim, ele é consistente. Eu nunca tive a resposta de imprensa que eu tive nesse disco, nunca foi assim, nunca. A gente saiu com matérias cavalares, eu não sei se pela própria força do disco ou por uma predisposição, como você falou, de um momento das pessoas terem uma predisposição para me receber de volta no mercado, né? Nesse sentido também, esse seu trabalho que você traz, agora falando do tempo, né? Falamos nisso anteriormente, essa reflexão da vida. E no primeiro momento, as temáticas, né, das suas músicas, parece que também toca muito nessa questão da consciência, da sensibilidade, é quase que uma orientação, um manual de vida. Eu tento passar num disco como é que um homem de 60 anos, consciente, lúcido aí, está vendo, tem um olhar sempre crítico com relação a esse mundo que parece um mundo inclusivo, um mundo muito organizado, um mundo muito, tudo parece muito razoável, que está indo bem, que o mundo vai bem. Não vai, a economia vai mal, o poder público está podre, falido, quebrado no mundo todo, não é só no Brasil, mas o poder público não serve para gerir a economia, por exemplo, ele é péssimo. O poder público tem que minguar e desaparecer praticamente, ser uma coisa invisível na sociedade moderna, como na Suécia, por exemplo, na Dinamarca, onde aquilo é cuidado à saúde, cuidada a parte da segurança pública, a parte... E o resto, a sociedade caminha melhor sem o governo, porque ele tem, o poder público no mundo todo tem vícios, é um convite à má versação de recursos, é um convite à corrupção.
Então, os países que estão melhores são os países menos estatistas no mundo. Agora, isso tudo é muito controverso, há opiniões contrárias, há opiniões divergentes. A gente caminha, a sociedade brasileira, eu acho que está no processo histórico. Esse processo não parando, a gente inevitavelmente vai evoluir. Então, o que não pode haver é um retrocesso. A gente não pode dar bobeira, que haja retrocesso, como houve retrocesso de interromper o processo histórico da sociedade amadurecer. Então a gente fala, mas é tudo podre. Sempre foi podre. Sempre, então... mas também há quem diga, né, Guilherme, que a própria democracia é uma coisa muito, muito nova na história humana, né? Até de que assim, ela própria tem muito que galgar para se desenvolver, né? O que a gente vê é um mundo controvertido. Você nunca viu os países comunistas tão capitalistas. E você nunca viu os países capitalistas tão socializados. É estranho, isso é um mundo que se entrelaçou. O que eu acho mais incrível é que a nossa estrutura toda econômica e social, ela depende dos aparatos eletrônicos. Isso é uma preocupação, porque a humanidade pode sofrer um grande abalo com uma simples tempestade solar, eletromagnética, que já ouvi muitas vezes. Então eu acho um mundo perigoso. A gente está num mundo extremamente perigoso. Especialmente para quem tem uma grande quantidade de músicas no seu HD e não pode perdê-los. Porque, por exemplo... Como é que vai ficar som pane? Como é que você pode ter um colapso, né? Então, esse disco fala dessas inquietações. Você ouve aí Onde Estava Você, uma das músicas que estão em Condição Humana, o novo disco de Guilherme Arantes, cantor, compositor e instrumentista, que a gente está recebendo hoje aqui no Frequência Baiana. Guilherme, você gravou esse disco em um estúdio próprio, que você fundou, inclusive, aqui na Bahia. Como é que você, que é se não me engano, você é de São Paulo, né? Isso, você é paulista, né? Como é que eu pergunto isso depois com esse sotaque ainda que você tem, né? Mas enfim, que veio parar aqui, morar... Você está aqui há 10 anos, 13, mais de 10, né? 13 anos na Bahia. Que leitura você faz, assim, do que foi essa sua escolha de vir para cá? Tem uma história muito curiosa nos anos 70 de como é que foi um pouco essa predestinação, por assim dizer. Teve um pai de santo em 77, num terreiro de nação de Queto, lá em Paripe. E aí eu fui com uma equipe de músicos, tinha um festival aqui de música aqui na Bahia, eu vim participar, isso no primeiro ano de carreira. Fui com João Nogueira e com Clara Nunes, que era também dessa turma, o João Bosco, o Silvio César. Fomos de Saveiro, e esse pai de santo previu que eu viria para a Bahia, que eu seria um transformador, que eu traria novas ideias, seria um cara que ia trazer, ia morar aqui na Bahia, isso veio acontecer, e que eu faria uma música para minha mãe de cabeça, que é a Mamãe Oxum, que por conta dessa Mamãe Oxum, todas as portas na Bahia se abrem para mim. Aí eu pude ver ao longo da carreira que a relação com o público da Bahia era muito mágica. O baiano, ele tem uma visão espiritual, às vezes não assumida, mas abertamente. Mas o baiano tem essa espiritualidade muito, muito presente. E aí eu sempre encontrei um eco assim fantástico. E na virada do ano, aí, quando foi em 1980, eu fiz o Planeta Água, que realmente abriu todos os caminhos para mim, tudo bem. Assumi, então, essa maternidade da Mamãe Oxum, né? Que é a Nossa Senhora, que é a Nossa Senhora que permeia a nossa espiritualidade, cujo elemento é a água, né? O elemento do Brasil é a água. Então, isso na Bahia é um prato cheio, esse tipo de visão. Eu sei que na virada do ano 2000, eu vim pela enésima vez, que eu adorava vir para cá, sempre quis... eu me perguntava por que eu não moro num lugar assim,
né? Por que eu tenho que ser condenado a um Sudeste que foi um sonho dos nossos antepassados, do nosso bisavô, meu bisavô que veio da Itália? Eu estou vivendo ali, eu não sei por quê, porque às vezes você pode escolher uma coisa nova na sua vida. É a mesma pátria, o mesmo Brasil, é a mesma coisa. Aí em 2000 teve esse convite de eu vir para cá, e fui super bem recebido por todo mundo, houve uma empolgação. Pô, Guilherme Arantes vem para a Bahia, que legal, uma escolha que se tornou um estandarte para as pessoas virem para cá, e eu continuo propagando que aqui é uma grande ideia vir morar na Bahia. Para mim, que tem um estúdio que me projeta para uma world music, você tem aqui um enclave africano, que para eu falar que eu tenho um estúdio na Europa, mas onde é o seu estúdio? Meu estúdio é em Campos do Jordão. É maravilhoso? Não é igual eu falar, meu estúdio onde é? Na Bahia. Na Bahia. Aí quando você fala na Bahia, o eco é mundial. Aí você passa a agradar a paladares, assim como o Youssou N'Dour do Senegal tá para vir para gravar com a gente. Então, o meu sonho, que era fazer um pouco do que o Brown fez, do seu estúdio, que ele tem uma penetração mundial, como world music também, como música étnica. Eu não tenho a cor negra na pele, mas eu tenho Ray Charles no meu piano, eu tenho Stevie Wonder, eu tenho Marvin Gaye, eu tenho esses grandes mestres da música negra que me fazem ter algo estranho, que tem uma conexão direta assim com a Bahia. E outros lugares não têm as coisas certos ingredientes que você... Então, eu montei esse estúdio, essa gravadora, ela está sendo um sucesso, assim, o pessoal está querendo vir para gravar, essa geração nova. Por quê? Porque é na Bahia. Porque não é... Eu vou convidar, por exemplo, a Mariana Aidar, a Thier ou a Tulipa Ruiz para gravar no meu estúdio. Se for em Ribeirão Preto, é primeiro mundo, sem dúvida, a Califórnia brasileira, mas ela não vai. Agora, se eu falar que é na Bahia, ela pensa duas vezes, que aí ela vai acrescentar ingredientes na música dela. Então, eu acho que isso aí agregou muito, esse sonho. E eu ainda acredito a Bahia bombando, acredito que é um povo que tem uma grande vaidade de acontecer. O baiano, ele não é qualquer povo, ele é aguerrido. Ele não tem essa fama, essa coisa que as pessoas falam do trabalho. O baiano, ele quer justiça, ele quer progresso, quer modernidade. Eu enxergo. Teve uma vez que eu sonhei, um sonho maluco, que o Forte de São Marcelo tinha se transformado num grande aquário. Era um aquário gigantesco, assim, que o mundo vinha para cá, que isso aqui virava uma grande metrópole mundial, assim, isso pode acontecer. É que a gente ainda está num estágio rudimentar. Salvador passa ainda por uma série de problemas de se encaixar economicamente no concerto assim dos estados. Um dos problemas que eu vejo sérios da Bahia é o solo. O solo baiano, exceto em algumas regiões que tem um solo melhor, se a Bahia tivesse o solo do Paraná, o Paraná era aqui. A produção de grãos e tudo mais. Mas será que seria tão rico de cultura? Seria tão rico que aqui é uma cultura muito plural. E o Paraná é monocultural. O também se perceba dessa forma, porque é uma visão de quem é de fora e que se instalou aqui, que foi acolhido, bem recebido por essa terra, né? E que está desenvolvendo o seu trabalho e também com esse estúdio, em parceria com o seu filho, pode falar um pouco disso, mas que os baianos também se percebam dessa forma e acreditem nesse potencial que a cidade, que o estado a gente está traz, sendo muito bem recebido. Agora, quando eu cheguei, até quiseram que eu fosse para a política, que eu tenho uma articulação, discurso, tenho carisma e tal, mas eu acho que eu sou mais útil como cantor. O político, ele é um outro tipo de talento, ele tem que ter o bom político, né? Eu ainda acredito na política como uma linguagem, como uma arte refinada. Nós tivemos grandes políticos no Brasil que foram importantes na história brasileira. A gente não deve condenar
assim, a linguagem política, mas ele não serve para mim, porque eu sou melhor na música, o meu discurso me ajuda também a vender o meu peixe. Eu não sei se eu seria bom para resolver os problemas, por exemplo, do transporte. Eu vejo o transporte em Salvador como uma mina de ouro, e não como um problema. É um problema gigantesco o transporte. A gente está falando do metrô. Será que esse metrô fica pronto mesmo? Eu vejo como um milagre aí, porque eu acompanhei desde o início a implantação do metrô e até hoje ele não ficou pronto. E né? desafia, o tempo do metrô, e desafia todas as expectativas. Bom, a gente falando ainda um pouquinho sobre música, acho que ainda dá tempo da gente ouvir um trabalho, saindo um pouquinho do Condição Humana, que é o trabalho que você lançou, que teve um trabalho muito interessante lançado ano passado. Eu queria que a gente ouvisse uma dessas músicas. Cuide-se bem, perigos há por toda parte, e é bem delicado viver. A gente está ouvindo aí Vanessa da Mata cantando Cuide-se Bem, é uma das faixas da A Voz da Mulher na obra de Guilherme Arantes, que tem Fafá de Belém, Márcia Castro, ela tem umas 20 cantoras. E quando a gente vê a sua obra, tem uma coisa curiosa, que a gente percebe quantas cantoras já se debruçaram na sua obra, né? De Bethânia, de Elise, de Leila. O que é que magnetiza isso? É um mistério. O ano passado, Ivete Sangalo respondeu uma pergunta: qual das músicas que mais influenciaram a vida dela, qual a música que marcou mais na vida dela. E ela falou do Coisas do Brasil, que é uma música minha. Eu fiquei muito envaidecido, assim, não só... eu fui revisitado por muitas cantoras, e eu acho que a minha linguagem tem a ver com a linguagem da mulher, tem a ver com a visão feminina do mundo, né? Eu acho que o mistério talvez esteja por aí, que é essa visão feminina das minhas músicas, que é oriunda de Chico, de Vinícius de Moraes, que foram os grandes mestres da canção da mulher, falando da mulher, né? Então, eu acho que eu sou herdeiro dessa linha nobre da música brasileira. Então, que fica esse presente aí, né? Que é esse CD maravilhoso, que fala sobre o tempo, fala sobre a vida, fala também sobre amor, para que as pessoas possam curtir e aproveitar, continuar curtindo a sua carreira, né? Obrigado pelo espaço, a gente poder divulgar, né? E o show, né? Inclusive. E o show, a gente vai estar dia 12 de julho no TCA, vai ser um show maravilhoso, porque tem tanta coisa para lembrar, e o público baiano tá reclamando que eu não dou vez aqui pra terra, sendo prata da casa, né? Poxa, eu tô devendo mesmo, eu tô assumindo aqui esse ônus, né? E dessa vez a gente vai corrigir isso. Só essa apresentação no dia 12 de julho? Tá, e aí mais pro segundo semestre a gente faz a concha. Esse ano com certeza faz a concha. Esse ano é um ano muito importante, porque ano que vem temos Copa, eleição presidencial, é um ano fraco para a música. Esse ano vocês podem esperar que eu vou atacar muito, muito agressivamente assim, a vida das pessoas com as músicas.